Olá, se você é criança e chegou nesse vídeo, esse vídeo é um vídeo assim com um papo para criança, para pessoas crescidas, então você vai achar esse vídeo chato. Eu te diria, vá procurar um outro vídeo. Chame um adulto bem legal e procure um vídeo de histórias no meu canal, tá bom? Então, até a próxima história. Muito bem, vamos chegando. Estava aqui fazendo o meu aviso para as crianças que podem aparecer por aqui, que não tem problema também, mas enfim, só para explicar que esse vídeo, essa live aqui é para pessoas crescidas, que para as crianças vai ser chato. Vamos ver se a Carol já chegou. Boa noite, gente. Vamos chegando. A Carol está aqui, já achei. Vamos colocar ela para dentro que olha, tá fervendo de pergunta. Muita pergunta. Vou, enquanto isso, falando. Hoje o nosso tema é... Deixa eu abrir aqui minha pauta. Cadê? Situações e perguntas que os adultos acham desconcertantes. Opa! Oi, Carol! Oi, tudo bem? Como é que você tá? Bem, e você? Tudo ótimo, que bom te reencontrar. Você falou que ia colocar brinco e eu coloquei brincos também, ó. E eu tô Saca? combinando. Oi, a gente tá... Pois é, ó. Eu nem sabia ter um brinco, estamos de bolinha pendurada. É. Maravilha. Eu falei que eu merecia hoje me emperequitar para aparecer aqui no vídeo. Tá linda. Aí eu falei, vou pôr um brinco, vou passar batom. Então é por isso que a gente já tinha falado um pouco antes de entrar aqui na live. Mas então, só para lembrar o pessoal que está entrando, essa é a quarta live que a gente está fazendo sobre educação sexual na quarentena. A Carol tem trazido muita informação, dicas, respostas aí para a gente dar para as crianças, como lidar com diferentes situações, para deixá-las mais informadas, preparadas, a gente também. Porque informação é a melhor ferramenta para prevenção. Então, se você estiver aí querendo saber o que é sexualidade, o que é sexualidade infantil, mas se eu conversar sobre isso, eu não vou, assim, estimular a curiosidade das minhas crianças? Tudo isso a gente já falou, a Carol deu explicações maravilhosas. Então, eu te convido a assistir aí. A primeira live foi sobre como conversar com as crianças sobre autoproteção. A segunda e a terceira foram sobre sexualidade infantil, partes 1 e 2, porque era tanto assunto que a gente teve que dividir. E as lives estão ficando salvas, todas ficam aqui no meu IGTV, Fafá Conta, e ao longo da semana a gente coloca com a Jaque, tem feito acessibilidade em Libras, é uma intérprete de Libras, e aí vai para o meu canal no YouTube, Fafá Conta, e no Facebook, Fafá Conta. Carol, você tem colocado no teu Facebook também? Não, no Facebook não. Eu normalmente compartilho o seu para ficar só num lugar. Tá. E aí, mas quem for no meu Facebook vai ver tudo lá compartilhado, tá? Então tá. Então no Facebook e no YouTube a gente coloca ao longo da semana, porque tem esse tempo só de transformar esse vídeo em horizontal e a Jaque poder fazer a tradução e interpretação para Libras, porque aí esse conteúdo, que é tão maravilhoso e tão importante, chega em mais gente. E aí é isso. Então, as lives ficam salvas. Se vocês quiserem relembrar alguma coisa, tiverem dúvidas ou alguma coisa, eu vou falar assim, a Carol já falou sobre isso. Vai lá maratonar essas informações. Então, vamos lá. Vamos começar, porque, olha, eu abri para pergunta e chegou bastante coisa. Ai, que maravilha. Hoje tô sem roteiro. Hoje tô dependendo da Fafá mandar aí as perguntas e vamos ver se a gente consegue resolver esses problemas. Olha, são perguntas que para os adultos são desconcertantes, né, Fafá? Isso, porque as crianças não sabem que aquilo é desconcertante, né? É uma dúvida? Para elas, na maioria das vezes, não é. Exatamente, super espontânea, legítima, fruto de curiosidade, da experiência que elas tiveram. Agora, para o adulto é desconcertante, ou as famosas perguntas cabeludas, né? Acho que porque dá aquele susto, a gente que não teve educação sexual, né? Nós somos dessa geração, e eu falei em todas as lives, então quem está chegando agora aqui, ó, a gente é de uma geração que não falou sobre sexualidade, né? Que não teve orientação na maioria das vezes, então é claro que a gente vai ter dificuldade para responder, mas essas lives existem para isso. Então vamos ver como é que a gente vai criar essas estratégias e umas respostas bem criativas. Tá, então, da mesma forma que uma criança pode perguntar de repente por que a lua fica no céu, a criança pode virar e falar assim,
por que o meu pipi fica duro quando eu vejo um casal se beijando? Ou, por que a minha pepeca pisca de vez em quando? A pergunta ficou cabeluda pra gente, né? Mas pra criança é a mesma dúvida. Não é? Ela tá perguntando sobre uma reação, né, que o corpo dela teve. E para quem assistiu as outras lives, para quem não assistiu, vai lá procurar depois, mas eu vou passar bem rapidinho essa informação, tá? A criança é um ser sexuado, ela é completa, ela tem um corpo que reage ao ambiente, assim como ela fica com frio e ela não controla, né? Até a gente não controla, quando a gente tá com frio, fica arrepiadinha. Quando a gente tá com calor, a gente fica ruborizada, a gente sua. É uma questão fisiológica. Então, a criança, às vezes, quando ela é bebê, ela se sente protegida, ela está no momento do banho, da troca de fralda, está sendo amamentada pela mãe. Ela sente um bem-estar. E isso faz com que a resposta fisiológica dela, muitas vezes, seja esse sentimento, né, essa sensação da excitação. Então, a gente já passou lá no desenvolvimento psicossexual que um bebê, claro, ele não vai controlar, ele não sabe as regras sociais, e às vezes, quando ele está no banho ou quando ele está durante a amamentação, pode acontecer a ereção do menino e pode acontecer, sim, a lubrificação da menina, mas na menina, visualmente, a gente não tem acesso, né? Porque não faz o volume, mas isso acontece e é diferente da resposta sexual do adulto, tá? Então a gente não pode colocar um conteúdo adulto da nossa vivência, nós que já somos crescidos, que já tivemos experiências, atividades sexuais, amorosas, a gente não pode colocar esse significado na expressão do corpo da criança. Então como é que a gente vai falar se normalmente essas perguntas são dessa fase entre os 3 e 6 anos, né? Por que meu pipi fica durinho? Mamãe, por que minha pepeca tá piscando? Ou tá fazendo cosquinha, que é como as meninas costumam tentar dar nome para essa sensação diferente que ela tá tendo na região pélvica, na região genital. Esse latejamento, na verdade, é o sangue que vai lá para baixo. Por isso que ela fala, por que tá piscando? Então, a gente tem que ensinar para a criança que o corpo dela é completo, que ela sente prazer, que essas partes são mais sensíveis, que pode dar uma cosquinha, tá? Quando ela tá lavando, quando ela tá no banho, às vezes ela tá brincando, às vezes ela coça. Então, ela vai sentir, tanto o menino quanto a menina vão sentir. Você pode chamar de cosquinha, para ela ter mais noção do que é isso. Você pode dar esse nome e falar, é uma sensação gostosa, é prazer, é assim que seu corpo funciona, por isso que essa parte é tão especial, por isso que a gente guarda dentro da cueca e da calcinha, e ninguém pode tocar nessas partes, são suas partes íntimas. E se isso acontecer, de você querer coçar, de repente o pipi ficar durinho, tá? Não é uma coisa que a gente faz em público. Né? Faz parte da nossa privacidade. Então, tá guardado dentro da cueca e da calcinha, no menino pode fazer volume. Então, você pode orientar o menino, se ele precisar coçar, se ele perceber que tá diferente, corre pro banheiro, espera para ele entender o que está acontecendo, né? Para não fazer isso na frente das outras pessoas. Não tem problema, a criança vai ter essa parte fisiológica e pode ser que ela se toque, como a gente já falou, né, Fafá, da questão da masturbação. Não há problema, é muito natural, é típico do aprendizado, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar a criança publicamente, né, ficar se tocando, ficar resolvendo ali na frente da avó, da tia, de todos os primos. Então é sempre falar, olha, tá ok, esse é teu corpo, que legal, amigão, é isso mesmo, teu pipi às vezes vai ficar durinho, tá? Ele enche de sangue lá por dentro, você não tá vendo. Mas quando isso acontecer é porque você tá se sentindo bem. A gente só não pode ficar pegando na pepeca, no pipi, no pênis, na vulva na frente dos outros. Vamos combinar? Porque isso aqui é sinal de privacidade. Então, assim como você troca a roupa lá no quartinho, assim como você toma banho dentro do banheiro, pegar na pepeca e no pipi também é no lugar reservado. Combinado? Respondi, Fafá? Respondeu ótimo. E quem tiver mais dúvidas sobre essa questão de masturbação, foi na terceira live que a Carol falou mais a respeito. Na segunda live também. Nas duas de sexualidade infantil, não foi? Foi, isso mesmo. Nas duas eu falei bastante sobre masturbação. Mas tem uma coisa muito importante, viu, Fafá? Aí tem uma pergunta interessante. O que as crianças estão assistindo, tá? Porque tem muito conteúdo que não é adequado. Então, quando ele fala assim, eu vi um casal se beijando, tá? Devolve para a criança. Onde se viu? Me conta. Foi na TV? Né? Às vezes foi na casa do amiguinho, porque a gente tem que saber a diferença se a criança assistiu um material pornográfico, um conteúdo pornográfico, que às vezes acontece compartilhando o celular,
às vezes um amigo, um primo mais velho tá com o celular e ele acabou vendo, ou uma coisa corriqueira que é uma expressão de afeto. Às vezes a criança vê um casal se beijando na rua, dando uma bitoca, mesmo que seja um selinho, e isso pode causar alguma coisa nela, porque é um momento prazeroso do casal, tá? Então devolve a pergunta para saber onde a criança viu. Uma coisa ela vê expressão de afeto e a gente precisa dizer, ó, beijo na boca, beijo de língua, né? O abraço dos namorados, o andar de mão dada na rua porque se ama. Tudo isso é para quando a gente é crescido, né? E para saber também diferenciar se a criança não teve acesso a algum conteúdo pornográfico, porque daí a gente precisa ficar de olho, mediar, porque assistir material pornográfico traz prejuízo, sim, ao desenvolvimento da criança, tá? E sobre isso você também falou na live passada, na live número 3. Número 3, isso aí. Falando sobre... essa foi até uma dica que alguém colocou lá, eu estava compartilhando algumas perguntas, que você falou de fazer a pergunta, mas onde foi que você viu ou onde foi que você ouviu isso? E aí eu lembrei de uma pergunta que fizeram, que é, a menina perguntou para a mãe o que é virgem. E aí eu ainda fiz uma brincadeira na resposta, eu falei, dei risada e falei, fala que é um tipo de óleo e tem até extra virgem. Fiz a brincadeira e falei, não, a Carol vai dizer como é que a gente pode responder. E alguém falou assim, dá para ela perguntar onde que ela ouviu aquilo? Porque aí essa moça explicou que um homem que ela conhece, a criança perguntou, o pai deu toda a explicação por detalhes e ela falou, não, mas eu só queria saber se eu respondo feminino ou masculino. Aquilo era um negócio da escola que tinha que responder. Então, qual que era o sexo? Feminino ou masculino? E ele entendeu. Estava falando de relação sexual. Então, essa é uma dica boa também, né? Sempre perguntar para você entender até onde é para ir aquela resposta, ou qual que é o contexto. Exatamente. Isso. Mas aí, como para saber, até para ficar por dentro das vivências da criança. Isso é um diálogo, né? A gente saber, e não é perguntar assim, ó, da onde você ouviu isso? Porque a tua entonação e a tua cara pode afastar a criança ou criar um vínculo legal. Então, assim, poxa, que pergunta legal, me conta onde você viu, né? Então, a tua entonação, a maneira como você está acolhendo a criança faz toda a diferença. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa muito falada, né? Olha, só explica quando a criança perguntar, ou só explica até onde, né? Se ela realmente viu lá que virgem estava escrito no azeite, né? No azeite de oliva, né? Só responde aquilo. Mas, se essa criança já tem 9 anos, é uma menina que tem 9 anos e você pode explicar, porque você sabe que é uma idade, que eles procuram mais coisa na internet, que eles têm mais grupos sociais, eles estão convivendo com colegas, vão dormir na casa do coleguinha. Então, assim, não foge dessa pergunta, porque sexo pode ser, se a gente está falando de sexo biológico ou de gênero num formulário, pode ser feminino, masculino e até intersexo, que é o que a gente conhecia como hermafrodita, a gente não usa mais esse termo, tá? Mas é também uma condição biológica. Gente, o mundo não é dividido em machos e fêmeas, em pênis e vulva. A gente tem mulher como sexo biológico, a gente tem o homem e a gente tem as pessoas intersexo, gente, que nascem com uma condição biológica, às vezes, não sempre, mas podem nascer com genitália ambígua e tem um genital específico, que não é nem um pênis nem uma vulva, é um genital chamado intersexo, né? Então aproveita e explica. Pergunta de onde ouviu. Uma menina ou um menino de 9 anos já pode saber o que é sexo, aliás, já deve saber o que é uma relação sexual. Então não para ali e fala, ufa, era só o formulário, ainda bem. Poxa, e o teu dever de orientar? Não está na hora de você falar de consentimento, não está na hora de você falar de maturidade, não está na hora de você desconstruir a famosa cegonha, né? Porque a gente passa o tempo todo orientando a criança em outras questões. Segurança em casa, a gente está sempre falando, cuidar da escada, não coloca o dedo na tomada. Olha, não pega esse vidro. Olha, quebrou tal coisa, bota o chinelo, não fica aí. Olha esse prego. A gente está o tempo todo protegendo a criança. E aí a gente esquece que informar sobre sexualidade também é uma forma de protegê-la, de fazer com que ela tenha escolhas responsáveis, de fazer a prevenção da violência sexual. Então, falar sobre sexo, e claro, né, como é que a gente vai explicar a relação sexual? Gente, para a gente não ficar aqui o resto da live, que eu poderia ficar mais 5 horas explicando, porque é uma coisa muito legal explicar isso para criança,
A Fafá já contou Gogô, de onde veio os bebês, peraí, ó. E é esse livro bem legal, tá? Que pode ser para criança de 5 até 10 anos, tem criança de 12 anos que adora, olha lá a Fafá com a Gogô dela. Então aqui a gente explica, Carol, mas eu quero contar para ontem, vai lá no canal da Fafá que ela tá contando o Gogô, tá? Do começo ao fim, tá super legal. A Fafá colocou no vídeo também todas as imagens da relação sexual, do desenvolvimento do bebê, de como nascem os bebês, tá? O parto vaginal, o parto cesárea, tem também como é que um bebê chega para adoção, fertilização in vitro, tá tudo aqui, tá bom? Então tem como explicar, a partir de 4 anos a criança já começa a perguntar e falar para ela, a gente não erotiza. Também falei sobre isso na live 3, tá bom? Então evita isso. Perceba a idade da criança, perceba assim, poxa, será que não está na hora de saber? Será que eu vou falar que sexo é só o formulário, né? Será que eu vou falar que camisinha é uma camiseta pequena? Porque camisinha pode ser uma camiseta pequena, uma camisa pequenininha, de uma boneca. Mas será que é isso que a criança está perguntando? E aí você responde e fala, ufa, eu não menti. Mas você orientou? E é o nosso dever fazer isso. Então, perceba a idade da criança e lembra, olha, prefiro que saiba comigo do que ir lá e dar de cara com pornografia, né? É meu dever explicar o que é sexo. E eu vou tentar ir atrás, pede para a criança dar um tempo, corre atrás e no final de semana explica para ela de um jeito bem especial. Essa é uma forma também, né? Se você não sabe na hora a resposta, você fala, sabe que eu não sei muito como é que eu vou te responder, mas vamos combinar que a gente vai voltar a conversar sobre isso o dia. Você consegue esperar até lá? Acho que essa é uma forma, né? Perfeito, papai, é isso. Porque é o que eu disse no começo aqui da live. Muitas vezes a gente não tem a resposta pronta, a gente não sabe, né? O que a gente vai falar? Como é que eu vou responder? A criança, gente, quanto mais nova, abaixo de 10 anos, ela precisa ver. Não adianta você falar, lá dentro do corpo tem o útero. A criança não consegue imaginar isso. A gente consegue porque nós temos o pensamento abstrato já. Mas olha lá, ela vai precisar olhar, né? Não adianta falar da sementinha, gente. Para criança pequena, a sementinha é igual semente de fruta, de melancia. Então, dê os nomes corretos. Se você falar, parece uma melancia, parece uma sementinha, mas dá nome, é o óvulo, tá? Isso que você está chamando de sementinha, a junção do espermatozoide com o óvulo. Então, fala para a criança, olha, eu não vou esquecer da tua pergunta, mas eu vou te responder amanhã, ou sexta-feira, marca lá na geladeira, tá bom? E aí vai atrás de materiais legais. Gente, tem material gratuito, tem livro sendo contado, tá? Pelas contadoras de história. Tem um monte de coisa, é só você dar esse tempinho para você mesmo, para você mesma. Lembrando que Gogô também é um livro de prevenção à violência sexual. A gente conta da relação sexual, mas também estabelece o limite. Que essa relação íntima, o ficar pelado, trocar carinho, o fazer bebês é uma coisa de gente crescida. E nenhum adulto pode fazer isso com as crianças. Eu estava mostrando ali as imagens enquanto você ia falando, só para entender, né, melhor como você pode falar sobre o assunto. Isso. Sendo honesto ou honesta com a criança, mas respeitando o limite ali da idade, de entendimento, de experiência e tudo mais. Perfeito. O que eu ia falar? Sim, daí também o pessoal sempre fica perguntando onde que eu encontro esse livro, como é que eu compro? No final da live, eu sempre coloco lá nos destaques, nos stories, como encontrar os livros da Carol, editora Caqui. E quando for para o YouTube também fica ali um link na descrição do vídeo. Então, fiquem tranquilas que vai ter essa informação. Mas se vocês quiserem procurar, editoracaqui.com.br. Bom, você tinha falado até de camisinha, né? Também foi uma pergunta. Como responder se a criança pergunta o que é camisinha? Acho que tá relacionado com a resposta do que é sexo também. Tá relacionado sim. De novo, sempre avaliar a faixa etária da criança, tá? Eu falei, a gente passou na live 2 e na 3 todo o desenvolvimento psicossexual. Então, a partir do que é típico, das perguntas mais comuns que as crianças fazem por faixa etária, que você vai construir a tua resposta, tá? Uma criança de 2, 3 anos, se ela perguntar de onde veio o neném, se ela apontar para a barriga, é claro que você não vai dar uma explicação de biologia, né, e maturidade completa. Ela não vai entender e ela nem precisa disso. Então, pensar, bom, se é uma criança pequena, uma criança de 4 anos, que viu ali, gente, no mercado é muito comum. Eu sempre
recebo essa pergunta, né? Ai, Carol, eu tava no mercado, meu filho achou que as camisinhas eram chiclete, achou que era balinha, porque elas são coloridas e às vezes elas estão no caixa. E aí a criança tá junto ali com a família. Exato, e tem aquela propaganda, assim, cor-de-rosa choque, e roxa, é de uva, mãe, vamos levar. Gente, a criança faz isso. Então, perceba a idade dela, tá? Se ela tem 3, 4 anos, ela ainda não sabe da relação sexual, não sabe de onde vêm os bebês, você percebeu que não houve ainda essa necessidade de contar, não teve a pergunta. Então, assim, você pode falar, olha, não é chiclete, tá? Não é balinha. Isso é uma coisa íntima de adultos, assim como a mamãe às vezes compra absorvente higiênico, que é para cuidar da menstruação, que é para colocar na calcinha. Tem muita coisa que é para adulto. Então isso aqui é uma coisa íntima, não é uma coisa para pipi. Pode falar assim se você ainda não explicou o que é relação sexual, tá? Isso aqui é uma coisa que é para cuidar do pipi do homem, tá? É uma coisa íntima, é para adultos. Se estiver bom para criança, se ela falar, ok, não é chicletes. Ok, a criança mais nova, ela não precisa de toda a complexidade. Agora, é uma criança de 4 anos que já sabe da relação sexual? Ou então tem 5, 6, é uma criança de 8? Se já sabe da relação sexual, explica. Assim como esse mesmo carinho é para fazer bebês, né? É um carinho que precisa de consentimento, que as duas pessoas concordam, né? Que é pra gente crescida. Muitas vezes, quando não se quer fazer o bebê, coloca uma proteção, que é a camisinha. Então se escolhe, olha, a gente só quer fazer carinho, a gente não quer fazer bebê. Então coloca a camisinha, que vai no pênis, tá? Quer ter bebê? Aí não usa mais a camisinha. E aí faz as tentativas até que o bebê chegue e o espermatozoide encontre o óvulo. E assim, Carol, mas a minha filha já tem 8 anos, não sabe da relação sexual e perguntou da camisinha. Bom, então começa lá da relação sexual, já tá na hora de saber, tá? As informações estão por aí. Sempre no carnaval falam de camisinha. Tem pessoal do serviço de saúde distribuindo camisinha para todo lado. Então não conta mentira, tá? Ensina do jeito certo. Tem criança que vai ficar curiosa. Gente, a partir ali de 8, 9 anos não tem problema mostrar, tá? A camisinha, uma camisinha novinha, abre, tá? Mostra para a criança que não precisa ter nojo, para ela não ficar curiosa. Fala que se usa quando se tem maturidade, é na relação sexual, né? Quando o casal confia, eles têm que conversar sobre que métodos contraceptivos usar. E a camisinha também é para proteger contra doenças. Então, assim, não tem doença do nariz. Agora a gente não está vivendo essa época da pandemia, do coronavírus. Como é que a gente se protege? A gente usa máscara, porque o vírus entra por aqui. Então, às vezes, quando as pessoas vão namorar, né, e elas encostam o órgão genital, uma na outra, tem doença que passa nessa parte, tá? Assim como tem doença de pele, às vezes só de tocar, se a criança tem catapora, ela não tem que ficar em casa, né? Porque se ela abraçar os amigos, pele com pele vai passar catapora. E tem doenças que são doenças de adultos, de quando a gente tem contato íntimo, então o casal tem que sempre conversar e a camisinha também serve para isso, tá, gente? Se pensar assim, Carol, é muita coisa, tá? Criança não sabe da relação sexual, faz um cronograma para ela. Olha, amanhã eu vou te responder, eu vou te contar antes como é que são feitos os bebês e aí eu vou te explicar para que serve camisinha. Pronto. Treina, se você tá em casal ali em casa, treina um com o outro, olha olho no olho e pensem juntos, né? Ou juntas, se você é uma mãe e uma mãe, ou juntos, se você é um pai e um pai, né? Então o casal pode ali decidir, olha, esse termo tá esquisitão, tá? Gogô, gente, quando a gente explica a relação sexual, tem um termo que é bem confortável para as famílias, quando a gente vai falar como é que o espermatozoide vai parar no óvulo, tá? Então, muitos pais achavam incômodo falar assim, o pênis entra na vagina. Aí eles falavam, ai meu Deus, eu não estou preparado para falar isso. E aí o termo encaixa, foi unanimidade, assim. Todas as famílias falaram, ai, para mim faz sentido, eu prefiro falar que encaixa. Então tá, então fala encaixa. E é isso que a gente faz, gente. Até chegar na relação sexual, a gente tem que explicar sobre consentimento, afeto, responsabilidade, tá bom? Por isso que quando a gente contar, e com toda essa fundamentação e todo esse cuidado, isso não vai erotizar a criança, porque é na medida certa, são informações e imagens
construídas de acordo com a nossa legislação, tá? E a legislação diz que para a criança ver imagens de nudez, do corpo, de anatomia, se elas forem informativas e educativas, como estão no livro, tá? E adequadas à faixa etária, isso não só é permitido, como é saudável. Carol, então okay? O da Gogô é para qual que é a faixa etária indicada? A partir de 4, 5 anos. Eu coloco essa idade aproximada porque tem criança que com 4 anos a mãe está gestante e o irmãozinho vai nascer. Então ela tá com a curiosidade ali, porque é a vivência dela. Tem criança que com 3 anos e meio também acabou de nascer um irmãozinho e começa a perguntar: ah, mas eu quero saber como é que foi parar ali dentro, né? Mas a pergunta típica, assim, essa pergunta tipicamente aparece entre os 4 e 5 anos, que é aquela fase, né, que a criança se toca mais, ela começa a observar a diferença do corpo do adulto e do corpo das crianças, quer saber as diferenças anatômicas, vem tudo junto, porque faz parte do processo cognitivo de entendimento de mundo dela. E se forem crianças mais novas, tem Pipo e Fifi, que aí isso aí. Informa. Fale mais, Carol, você que escreveu. Sim, o Pipo e Fifi, que também é de educação sexual. Então, se você quer explicar diferenças anatômicas, se você quer explicar o que são partes íntimas, tá? Se você quer explicar a diferença entre o corpo dos adultos e das crianças, começa mostrando como é que é o das crianças. Aqui em Gogô, gente, é que um livro sempre acaba complementando o outro, né, Fafá? Mas aqui na Gogô também tem uma página bem especial que mostra uma diversidade enorme. Então, você tem aqui diferentes tons de pele, você tem pesos diferentes, né? Você tem aqui uma mulher gorda, ela até tá sem uma partezinha do braço, porque, né, ela não tem, ou passou por uma cirurgia, ou nasceu assim. Então, a gente aborda também tipos diferentes de deficiência, a gente mostra tamanhos diferentes. Tem até uma idosa aqui, ó, que passou por uma mastectomia, tá? Então, isso é importante mostrar essa diversidade do corpo, ok? Então, você pode usar, gente, essas ilustrações para ampliar, né? Às vezes o texto de Gogô não vai tão longe, porque é um livro, mas você pode usar essas ilustrações para explicar um monte de coisa de fisiologia e anatomia, ok? Até tem alguém aqui falando que a filha tem 11 anos e ainda tem medo de falar esse assunto com ela. Paula, assista, faça uma maratona aí das outras lives que a gente fez, porque a Carol explica tudo de um jeito muito leve, muito simples e faz tudo muito sentido. E eu acho que vai te deixar, vai fazer muito sentido para você entender que é importante e tem que falar para sua filha, porque vai ser uma forma de, inclusive, ela se prevenir de várias situações, dela conhecer melhor o corpo e saber tomar as decisões por ela mesma e tudo mais. Então, faça uma maratona aí, comece lá com a primeira live, vá para a segunda, a terceira, você vai ver que Carol dá várias dicas e informações aí para você conseguir falar com a sua filha bem tranquilamente sobre isso. Eu não queria perder essa Muito bom, vamos ver, as lives vão ficar salvas, estão ficando tudo salvo no YouTube, Fafá Conta, no Instagram, Fafá Conta. Sim. Enquanto você lê aí, Fafá, gente, não tenham medo, porque muitas vezes a criança está com 10, 11 anos e às vezes as famílias falam: ai meu Deus, mas tô com medo de tirar a inocência, ela é tão criança ainda, ela tá tão numa fase de brincar. Gente, a informação não tira a inocência, a informação tira a criança da ignorância. A gente não quer crianças vulneráveis, principalmente à violência sexual, ou vulneráveis a perder esse vínculo, porque se você deixa de orientar, se você conta mentira, né? Se você não traz com honestidade essas respostas, você perde essa possibilidade de criar um vínculo forte, inclusive como uma preparação para a adolescência, né? Tem muitos pais que querem falar de sexo com os filhos lá na adolescência, mas não criaram esse vínculo durante a infância. O vínculo, gente, é uma coisa que se constrói todo dia, tá? E claro que quem tem filho adolescente agora e está assistindo a live agora, tem como resgatar, gente, ok? É um processo que você pode começar a construir agora, a conversar. O melhor é que, se você tem uma criança pequena, vai conversando, não precisa ser uma conversa formal, a vida traz oportunidades para isso, seja TV, seja uma situação ali que apareceu no Facebook, seja um comentário, alguma coisa na escola,
algum papo de família, toda hora é hora de trazer esses assuntos à tona. O momento do banho, o momento que a criança está trocando de roupa, né? No mercado, está comprando absorvente higiênico, está comprando o copinho menstrual. É o momento de explicar, olha, o corpo da mulher é assim, né? Eu uso esse aqui, uma vez por mês eu menstruo. Gente, porque a criança, ela tá conectada. Tem muita criança que fica apavorada de, às vezes, estar passando perto do banheiro e ver a mãe se limpando, cuidando da fase ali da menstruação e fala, meu Deus, a mãe vai morrer, né? E fica naquela angústia de eu vi sangue, não tô com coragem de perguntar para a mamãe. Tem muita situação assim, que a criança, ela fica angustiada e ela não tem coragem de saber o que é aquilo, mas ela fica fantasiando que tem algo errado, que é algo doloroso. Então, toda oportunidade, gente, ali na vivência, na dinâmica familiar, pode trazer à tona esse assunto. Então, vai conversando da criança, você atira da ignorância, e a gente quer crianças bem informadas, tá bom? Para que elas tenham escolhas responsáveis, para que lá na adolescência ela já tenha uma bagagem fantástica, já tenha desenvolvido todos os assuntos, não só de biologia, gente, mas os assuntos éticos, tá? Porque quando a gente fala de afeto, emoção, encontro, a gente está falando de ética também. Então, saber como é que eu me respeito, como é que eu respeito o outro, qual é o limite, para quem que eu busco ajuda, né? Então, tudo isso faz parte de educação sexual. Carol, uma pergunta que fazem muito, já não é a primeira vez que estão fazendo aqui, é como explicar isso para autistas leves, mas acho que também teve gente falando de autista com grau maior de autismo. Como é que seria? Você tem alguma sugestão? Tá, sim. Normalmente, gente, como aqui a gente trabalha, a gente trabalhou as fases do desenvolvimento psicossexual levando em conta a idade cronológica, tá? Então a gente estabelece essas idades para a gente se organizar mentalmente, ok? Mas pode ser, por exemplo, que uma criança com síndrome de Down, ela esteja num desenvolvimento cognitivo e sexual, inclusive, tá? Desenvolvimento psicossexual, numa outra fase que não corresponde a essas idades que eu estabeleci com vocês. Então, assim, tipicamente, uma criança, ela desenvolve a noção de pudor, de privacidade lá pelos 7 anos. Pode ser que uma criança com síndrome de Down vai desenvolver lá com 13, 14, né? Então, isso que o Freud chamava de fase fálica, ainda faz sentido a gente usar esses termos, que é quando a criança ela fica muito interessada na genitalidade, nas diferenças anatômicas. Pode ser que uma criança autista, ela tem essa fase específica em torno de 10 anos, 15 anos. Então, você tem que perceber o comportamento da criança e tentar encaixar aqueles comportamentos que vêm em conjunto dentro de uma dessas fases do desenvolvimento psicossexual. Então, se uma menina de 12 anos ela ainda não desenvolveu o sentimento de pudor e privacidade, ela aparece na sala peladinha, tá? Isso quer dizer que ela precisa de informações típicas para aquela fase de desenvolvimento psicossexual. E precisam também de informações muito diretas, tá, Fafá? Então, às vezes, uma história em que a criança pode fantasiar mais, ela pode viajar na história, imaginar personagens, não vai ser adequada para uma criança autista que precisa mais de comandos e orientação, né? Tem um projeto, por favor, vão lá, eumeprotejo.com, que é para crianças, é uma linguagem acessível, e é para crianças com diferentes tipos de deficiências, tá? Tanto para criança com síndrome de Down, para criança autista, foi construído por famílias, a sua grande maioria mães, que tinham muita dificuldade de falar sobre isso com as crianças, e elas construíram um material perfeito para vocês poderem fazer download e imprimir esses cards que a gente chama. Então você organiza o cotidiano da criança e tá ali escrito, olha, não pode pegar no pênis em público, olha, você pode dizer não. Então tá tudo muito simples, porque são imagens, por exemplo, que não podem ter esse fundo, tá? Aqui é um livro, gente, de literatura. Então, tem muita coisa que muitas vezes uma criança autista pode se distrair, tá? Porque às vezes ela tem dificuldade de manter o foco em algo. Então, as ilustrações desse projeto Eu Me Protejo é específico para essas crianças, tá? São ilustrações mais limpas, elas têm fundo branco e é com linguagem acessível que a gente chama, ok? Tudo em caixa alta.
o texto é bem direto e você pode usar como um material didático e também em casa para organizar a rotina da criança e fazer com que ela lembre desses comandos. A criança com síndrome de Down e a criança autista, ela precisa sempre ver a imagem para lembrar o comando que foi sugerido. Tá? Então aquilo tem que ficar no quartinho dela, tem que ficar no banheiro, tem que ficar na escola, para ela lembrar toda vez. Não podem tocar no meu pênis, a não ser quem me dá banho e é a pessoa de confiança, né? Eu não posso correr pelado na sala de aula, eu não posso correr pelado na sala, tem lugar que eu posso ficar pelado, então tá tudo lá didaticamente estabelecido, ok? Eu me protejo.com. Não lá que vocês vão amar o projeto. Não, não é .br, mas eu tô confirmando agorinha aqui. Tá bom. Me protejo. Tá, mas se você quiser passar outra pergunta... Vou passando, então. Você falou isso... Eu me protejo.com. Isso. .com. Então, legal. Pensando em crianças atípicas, então, né? Isso. Tá. Outra pergunta. Eu tô pegando aqui, pensando nas que deixem os adultos constrangidos, ou assim, tipo, e agora? Ok. A criança chega e pergunta, por que você tem que namorar pelado e pelada? Muito bom. Por que vocês ficam fechados dentro do quarto namorando? Olha, é muito legal essa pergunta e as crianças fazem, principalmente quando elas descobrem de onde vêm os bebês, tá? Pode ser que elas fiquem surpresas com os pais, tipo, como assim vocês fizeram isso para eu nascer? Como que isso rolou? Tá, gente? E esse momento é um processo que a criança precisa. Imagina que ela não sabia que era assim e de repente vem essa informação. Então, é muito comum que as crianças peçam para os pais lerem muitas vezes. Isso quer dizer que elas estão querendo elaborar, tá? Quando elas pedem, deixa eu ver de novo o casalzinho, não é que elas querem ficar vendo gente pelada ou querem ficar se excitando. Lembrem que a mente do adulto é que coloca esse significado, mas a criança, gente, ela está tentando elaborar, porque é algo muito diferente. Até então, ela achava que pipi e a pepeca, o pênis e a vulva, só servia para fazer xixi, né? Ou para coçar, ou para dar uma sensação de cosquinha, uma sensação boa quando eles tocam. Mas, de repente, vem essa informação, que quando a gente cresce, né, as nossas relações se ampliam, esse corpo também, a gente pode viajar, a gente pode dirigir, a gente pode consumir álcool, de preferência de forma responsável. Então, você pode sempre comparar que quando chega a vida adulta, como a gente vai desenvolvendo a maturidade, tem mais experiência, a gente tem mais conhecimento, então a gente tem mais liberdade para fazer isso, tá? Para ela pode ser uma surpresa, então ela vai precisar elaborar. O que é interessante dentro de casa? Que essa dinâmica familiar, Fafá, ela seja saudável, né? Então os pais não esconderem que eles são namorados, que eles são um casal. Tem criança em uma certa fase que a menina ela pode ficar com ciúmes, né, do pai vir dar um beijo na mãe, o menino também pode ficar com ciúmes, tanto de um quanto de outro, tá? Do pai e da mãe, ou das duas mães, ou dos dois pais, enfim. Muito adulto deixa a criança interferir nesse momento de afeto do casal. E, gente, quando eu digo afeto, é um afeto, não é um beijo de língua se pegando no meio da cozinha, derrubando as prateleiras, né? Então, um afeto que é saudável para a criança ver é o beijo na boca, a bitoca, quando alguém chega em casa, é o abraço do nossa, que saudade, é o carinho no rosto, é o carinho no cabelo, é o assistir filme juntinho. O casal vai ter esses momentos. E se você deixa, por exemplo, a criança, né? Às vezes ela vai, eu quero sentar no meio. Eu não quero que você beije a mamãe. A criança vai e empurra os adultos. Tem uma fase que ela faz isso, ela quer os pais só para ela. Mas ela tem que entender que o pai e a mãe, eles também têm outros papéis, né? A mãe também é a mulher, a mãe também trabalha, é a profissional, né? O pai também pode ser, além do pai cuidador e participativo, né? E parceiro dentro de casa, ele também vai ser o cara que trabalha, ele também é o filho da vovó. Então, a criança tem que entender que as pessoas têm esses papéis e que o casal não deixa de ser casal, né? Então, se despede da criança, fecha a porta do quarto e pode falar. É porque a gente é um casal. E o casal tem momentos que quer ficar sozinho, que pode ser lá no cinema para comer uma pipoca juntos, pode ser para conversar, pode ser para relembrar de coisas legais do namoro, pode ser para fazer carinho, pode ser para dar beijo na boca e fazer coisas mais íntimas.
Se a criança já sabe da relação sexual, né, é importante que ela saiba que, além de ser uma forma de fazer bebês, também é uma forma de trocar afeto. Quando há consentimento, sempre de forma respeitosa, respeitando a vontade do outro, tá? Então, é claro que se você tem uma criança que é mais invasiva, porque isso foi permitido dentro de casa, dorme com os pais, separa na hora do beijo, quer sentar no meio, né? Não deixa o casal ter aquele momento. É claro que vai ser mais difícil ela compreender. Tem criança que até vai ficar monitorando, né? Vai ficar monitorando ali. Não fecha a porta do quarto. Tem criança que avisa. Não fecha a porta do quarto, né? Então tem que ir progressivamente combinando com a criança. Olha, você vai crescer, você vai virar adolescente, vai querer tomar banho sozinho. E a mamãe vai te respeitar e não vai ficar entrando, né? Você um dia vai ter namorado se você quiser. Você um dia vai ter namorada se for tua vontade. Talvez agora não faça sentido, mas o nosso corpo muda, né? Tem que falar assim, ó, para ficar fácil para a criança perceber. Quando você era bebê e teu corpo ainda não estava preparado para comer um bolo de chocolate, você não ia entender, então você tomava o leite. Mas depois você cresceu e aí você descobriu o bolo de chocolate. Porque daí o teu estômago, né, tua barriga podia receber. Aí depois teus dentes cresceram. E aí você estava preparado para mastigar, sei lá, vamos ver uma coisa que é mais durinha aí, que é gostosa de comer. O que é, Fafá? Pode mastigar o quê? Um chocolate. Um tabletinho de chocolate. Uma comida na cabeça da pessoa. Um tablete de chocolate. Então, assim, quando a criança era banguelinha, não podia, senão ela ia se engasgar. Então, explica para a criança que o nosso corpo ele vai se transformar. E em cada fase, a gente vai descobrir coisas diferentes. Agora, talvez ela não entenda por que um casal fica pelado. Mas é importante que os pais digam, olha, não é uma coisa ruim, é uma coisa muito gostosa. Assim como beijar, assim como ter carinho no cabelo. E é uma coisa que o casal faz e que a gente sempre vai compartilhar. A gente não vai deixar de ser teu pai, tua mãe, tuas mães, porque a gente é namorado ou namorada, tá? A gente vai continuar sendo pai e mãe, só que nós temos o nosso tempo, assim como você tem o seu tempo para ir para a escola e brincar com seus colegas, tá, gente? Então sempre tenta comparar para fazer sentido na cabeça da criança, ok? E aquela regrinha, mesmo que a criança seja pequena, vai entrar no banheiro, bate na porta, tá? Olha, a mamãe tá entrando, com licença. E aí a criança vai aprender também a fazer isso com vocês. Agora, gente, se vocês forem namorar, tá? Como nós somos adultos, podemos falar transar, não façam barulho alto. A criança ouvir, tá? Não é legal, isso traz prejuízo para ela, ok? Fechem a porta. Claro que às vezes pode acontecer de vocês acharem que a criança está dormindo, de repente ela aparece assim, pá, abre a porta bem no momento. Aí vai ser hora de conversar com ela, tá? Mas não é porque pai e mãe são namorados e transam e a criança sabe disso, que vai poder transar com a porta aberta e com a criança ouvindo, com a criança sabendo o que está rolando. Até porque a criança ouvir é prejudicial, tá? A criança, ela não tem preparo para ouvir os sons de prazer e entender que aquilo lá é uma atividade dos adultos. Tem até criança que acha que os pais estão brigando, que a mãe está chorando. Então, assim, respeita a fase de desenvolvimento da criança, tá? E aproveita quando ela estiver com a avó, quando ela estiver na escola, e faz barulho e destrói a prateleira, se você quiser. Mas quando a criança estiver fora de casa, com os primos, tá bom? É isso. Isso, inclusive, então, tem a ver com aquela questão que você ia... A gente falou que falaria sobre isso, acabou não rolando, mas de transar no quarto quando o bebê tá dormindo, né? Quando ainda tá naquela fase que a criança ainda dorme no quarto com os pais. Mães, enfim. Não deve transar, então, no mesmo ambiente. Por mais que seja bebê. Exatamente, tá? É claro que, assim, a gente tem que levar em conta que o bebê tá ali, a mãe tá em recuperação, tem casal que troca carinho, a mãe ainda tá se recuperando, às vezes nem é uma relação sexual com penetração, tá? E claro que aquele afeto vai acontecer, né? Então, se o bebê tá dormindo, é claro que se você fizer barulho, o bebê até vai acordar. Por isso que não é o ideal, até porque o casal, muitas mães, muitos pais contam, é muito estranho, porque era um momento que a gente estava ali em intimidade, mas o bebê tá ali do lado. Então, assim,
o mais saudável, Fafá, é a gente construir essa dinâmica familiar sempre que possível, estabelecendo esses limites, né? E aí vai muito de como o casal decidiu, onde é que é o quartinho do bebê, o bebê está preparado para ficar sozinho, né? Tem alguns momentos do dia que às vezes não é deitadinho, mas o bebê pegou no sono, que dá para ir no banheiro, que dá para ligar o chuveiro e deixar a porta aberta, né? Que dá para ir ali na sala, quem tem a secretária ali que fica filmando e dá para ouvir o bebê, vai ali na sala e faz um momento especial, vai na cozinha. Gente, lugar com criatividade, todo lugar é confortável, tá bom? Todo lugar é legal, faz umas loucurinhas. Mas sempre que possível não fazer no mesmo ambiente, porque o casal vai se acostumando. E aí acha que a criança tá dormindo, como eu contei em uma das lives, mas ela tá assim, ó, né? Tem um aninho, mas tá dormindo, nem vai perceber. E ela tá assim, tá? E de alguma forma ela tá absorvendo, tá se acostumando com aquele barulho, com aquela movimentação. Então o ideal é colocar esses limites. Esse é o mais saudável, tá? E dá um jeitinho, tenta ser criativo, né? Deixa a avó ficar um pouquinho com o bebê quando ele já estiver pronto, faz um vale night, né? Tenta fazer esses momentos do casal sem a presença da criança, que isso vai ser saudável pro casal e pro bebê ou pra criança mais nova, tá bom? E aí tá perguntando aqui, qual que é o prejuízo que pode acontecer para a criança se ela vira os pais transando? Aí vai depender da faixa etária. Vamos lembrar e do que viu também. Né? Oi? E do que viu também. Exatamente. Primeiro, o que a criança estava achando? Veja, tem crianças que ouvem os pais transando e ela fica chocada porque ela acha que é uma briga. Ou que a mãe está sofrendo, ou o pai está sofrendo, porque não é um barulho que ela conhece no repertório, né? Então, esse gemido, para ela, pode parecer dor, e ela fica mega preocupada. E como o casal costuma esconder as brigas, ela acha que o que rolou ali foi a mãe apanhando. Isso é muito comum, Fafá. Gente que leva para a vida adulta esse problema em relação à atividade sexual, porque sempre relacionou com dor, com um trauma, com uma coisa impactante, né? Então, quando você faz o barulho, pode ser que a criança associe com dor, né? E ache que é uma briga de casal. Tem abusador sexual que sente prazer em fazer a criança ouvir. Saber que a criança está ouvindo uma relação sexual dá prazer nele. Então, dependendo da situação, pode ser considerado violência sexual, tá? Se há a intenção desse adulto de inserir a observação ou a audição da criança nesse processo de excitação dele. Então, lembrem que violência sexual, gente, não necessariamente precisa do contato físico. Se o adulto, o casal ou os adultos transam de propósito, intencionalmente na frente da criança, isso é violência sexual, tá? Porque ela não tem preparo para elaborar o que é aquilo, ok? Então, quais são os prejuízos? Ela pode ter uma noção distorcida sobre a relação sexual, ela pode ficar com nojo, tá? Ela pode ficar com nojo do próprio corpo, ela pode não entender e ter dificuldade em construir conceitos de afeto, de consentimento, tá? Ela pode ter dificuldade de construir até o próprio conceito de como se fazem os bebês, e a gente precisa de tudo isso, gente, é um conjunto de informações, né? Para entender a relação sexual, precisa entender o que é consentimento, precisa entender o que é responsabilidade, precisa entender o que é a vontade dos dois dizendo sim, para que eles possam compartilhar aquele afeto. Então, se ela vê algo que ela não consegue explicar, elaborar, entender, né, ou ela ouvir algo, ela vai desenvolver conceitos distorcidos, e tudo isso que eu estou falando, né, afeto, relação sexual, o dizer sim, o consentimento, a noção positiva de corpo que ela poderia ter, tudo isso vai ficar distorcido, tá? E claro, gente, se aconteceu da criança pegar o casal, porque isso acontece, não tem como a gente criar o ambiente perfeito dentro de casa. Claro que o diálogo que vai resolver, tá? Não quer dizer que tua criança vai ficar para sempre traumatizada, ok? Que daí não tem mais jeito. Eu deixei a porta aberta e agora não sei o que fazer. Gente, aconteceu, vai lá. Lê Google, pega um outro livro que fala disso, explica que vocês estavam trocando afeto, carinho. Peçam desculpas, gente. A gente não tem costume como adulto de falar, olha, desculpa, a gente esqueceu de trancar a porta, era um momento nosso, eu queria te pedir desculpas de você ter visto isso. Não era nada feio, não era nada errado, mas talvez você tenha se assustado. Então eu peço desculpas por você
ter levado esse susto, mas agora eu quero te contar o que a gente estava fazendo, tá? Então, gente, com honestidade, carinho, né? Se colocar nessa posição, lembrar de quando vocês eram crianças, poxa, como é que eu ia querer ser orientado, né? O que eu precisei? Isso vai dar um caminho bacana para vocês tomarem essas decisões, tá bom? Carol, uma outra pergunta que chegou, e aí eu acho que ela se relaciona muito ao que a gente já conversou em outras lives, mas colocaram aqui que a mãe estava tomando banho com a filha e ela... Não, mãe tomando banho com a filha, não. A menina chegou e falou, mãe, abre a perna que eu quero ver direito a tua pepeca. Desculpa, foi o menino que pediu para ver direito. Como é que faz? Quero ver direito. Quantos anos será? 4 anos. Quantos anos? 4 anos. Gente, é uma coisa bem típica. Olha, eu devolveria e falaria assim, por que você quer que a mamãe mostre? Para saber se, de repente, ele viu em algum lugar, se pediram para ele fazer isso, se teve algum colega que mostrou. O primeiro passo é falar, me conta por que você quer que a mamãe faça isso. Agora, de novo, gente, não é falar, me conta por que você quer. Pronto, aí a criança já desiste, tá? Então, olha lá, olha, né, tenta fazer uma cara calma e conta pra mamãe, por que você quer? Né? E aí a criança vai te orientar, ou ela vai falar que viu alguma coisa, ou a fulana mostrou pra mim. Às vezes pode acontecer, gente, pode, às vezes tem coleguinha que faz isso. Às vezes deu de cara com um vídeo pornográfico de forma não intencional. Gente, aos 4 anos isso acontece. E às vezes a atriz lá do filme pornô estava expondo a genitália. Essa é a oportunidade de você saber. Mas na maioria das vezes ele quer saber. Porque ele olha e vê o pipi dele tá ali pendurado, fica durinho, é externo, né? Ele pega para fazer xixi. Então o menino, ele tem mais acesso a como é a genitália dele. Já a da mulher, como a gente tem a parte interna, que é a vagina, aquela parte de fora, gente, é a vulva, não é a vagina, tá? A vagina é um canal interno, o canal vaginal é por onde sai a menstruação, por onde sai o bebê, se é um parto vaginal, ok? Então, isso que a gente vê por fora não é a vagina, é a vulva. Então, o menino olha nessa fase, normalmente, tanto meninos quanto meninas acham que todo mundo vai ter pipi. E quem não tem, ou é porque caiu, porque fez alguma traquinagem, fez bagunça. Por isso que o Freud chamou de fase fálica. Porque a primeira hipótese da criança é essa, até porque os adultos falam, olha, vai cair teu pipi se você fizer tal coisa, né? E aí a criança fica com essa fantasia. Opa, a fulana não tem o pipi, ou porque ela fez bagunça e caiu, ou vai crescer ainda. Né? Então a gente tem que a gente tem que falar das diferenças anatômicas, mostrar no livro, gente. A mãe não vai abrir as pernas para falar, olha, a vulva é assim. Até porque você tem que ensinar a criança que é uma parte íntima. Se é uma parte íntima, você não vai ficar mostrando, né? Então no banho, o que seria adequado falar para essa criança? Olha lá, né? Você pode mostrar no pipi fifi ali. Olha, tá vendo as partes íntimas? Tá vendo que tem gente aqui que tem pepeca? Tá vendo que tem gente que tem pipi? Gente, evita falar assim, ó. Tem gente que tem pipi, tem gente que não tem. Senão parece que tá faltando alguma coisa em algum lugar. Não tá, gente. Tem gente que tem pênis, tem gente que tem vulva, ok? Tá ali, ó. E aí falar para esse menino, olha, então se você tá curioso, eu vou te mostrar, mas a gente vai ver numa ilustração. Isso aqui é uma parte íntima da mamãe. Essa aqui é a pepeca da mamãe. A mamãe não fica mostrando, por isso que tem a calcinha. Então, você tem teu pipi e você também não pode ficar mostrando o teu pipi por aí, tá bom? Por isso que a mamãe não vai te mostrar a pepeca, porque é uma parte íntima. Vamos combinar assim, ó. A mamãe lava a própria pepeca, você vai lavar o seu pipi. E aí, eu vou te mostrar como é que é uma pepeca lá por dentro, mais na ilustração. Pode mostrar no Pipi Fifi, gente, na Gogô tem. Tem outros livros, tá, que são adequados para criança que você pode mostrar também, ok? Mas não é porque a criança perguntou, ela precisa saber que você vai mostrar as partes íntimas. Combinado? E aí, Fafá? Para quem olhou eu fazendo assim, a gente tinha combinado que quando faltasse 5 minutos para acabar, eu ia sinalizar. Então, só para saberem que era por isso. Pra gente não ficar desesperada, né? O que a Fafá tá ali fazendo uma performance enquanto a outra responde? Tem muita gente perguntando sobre pornografia aqui. E na live anterior, a Carol falou bastante sobre o assunto. Mas acho que a gente pode fazer
Então, na live 3, vocês vão encontrar a Carol falando a respeito, mas acho que a gente pode fazer depois uma live falando mais ainda sobre o assunto importante, né, Carol? Sobre nudez e pornografia. A gente podia fazer um especial sobre isso, né? Até para saber qual que é a nudez que é informativa, educativa para a criança e em que ponto que aquilo ali é pornografia e que a criança não vai conseguir elaborar, inclusive não é permitido pela nossa legislação. Vamos falar sobre isso sim, Fafá. Tá. E aí, uma especial. Isso também a ver com até quando que dá para tomar banho com a criança, que também é uma pergunta que costumam fazer. Ótimo. Né? Até quando que pode ficar andando pelado, ou a criança fica andando pelada na nossa frente, tomar banho. A criança quer sair pelada pela casa, como lidar e se bater? Tem muita gente que tem perguntado isso, não deu tempo de trazer hoje, mas achei que ia casar bem para a gente fazer uma live. Maravilha. E... Vamos fazer a próxima, então? A número 5 a gente faz sobre nudez e pornografia. Combinado. Número 5 será sobre isso. Então, se vocês estão gostando, já avisem aí a turma que dá tempo de assistir as 4 lives anteriores para ter bastante informação, ficar... Sim. Né? Porque tem muitas dúvidas que vão sendo trazidas que a gente já falou nas outras. E aí, para terça-feira que vem, tá cheio de informações aí para ouvir sobre nudez e pornografia. E aí, enfim, as perguntas que não deram tempo da Carol responder, eu tô anotando, tá tudo aqui, eu vou escrevendo e a gente vai fazer em algum momento as perguntas que não deu tempo de responder. Dá tempo de responder rapidinho só a partir de que idade você indicaria para assistir Sex Education? Aquela série da Netflix? Aquela série, gente, é para adultos, tá? Inclusive tem ali, é para adolescentes e adultos, ok? Então isso é pra gente aprender como lidar com os adolescentes. Se não me engano, a gente vai ter que ver a faixa etária indicativa, tá? Eu acho que é 16 anos, porque tem muita nudez, gente. Tem momentos sexys e eróticos, tá? Então, assim, a classificação indicativa é justamente para isso. Tem um grande grupo multidisciplinar, são profissionais que vêm e encaixam na nossa legislação e falam, opa, isso aqui não dá. Tem umas cenas bem picantes. Então, gente, aquilo ali é para adultos. Nós que temos que assistir para aprender como é que esse universo adolescente, que tá muito mais avançado do que a gente imagina, tá? Então, é legal para a gente. Também, né? Porque já é uma história contemporânea, assim. Exatamente. Então, vale muito a pena. O casal aí pode assistir, gente, o pai e a mãe, mãe solo, assiste, que já vai se preparando para a adolescência. Às vezes vocês têm filho adolescente, tá? Mas isso aí é para adultos, se não me engano, é acima dos 16, daí, caso eles tenham permitido para adolescente, ok? Obrigada aí quem está respondendo. Eu vejo que às vezes as pessoas respondem as dúvidas das pessoas. Agradeço. Estão perguntando sobre adolescentes. Posso falar aqui de Tuca e Juba, que é um livro bem para público adolescente. Sim. Nome da série Sex Education. Eu vou colocando depois na descrição do vídeo essas dúvidas. E então, semana que vem, terça-feira, falaremos sobre pornografia e nudez. Então, quando dá para tomar banho com a criança, até que idade, pai tomar banho com a filha tomar banho... Semana que vem, terça-feira, às 9 horas, espalhem. Quem não conseguiu assistir desde o começo, acabando aqui, vai pro IGTV e durante a semana no YouTube, Fafá Conta. Sigam a Carol, Caroline Arcari, que sempre tem conteúdo bacana também. E Fafá Conta. Tá bom, gente? Muito obrigada. Aí, gente. Ó. Obrigada, a gente se vê semana que vem, então. Sim. Quem puder, fique em casa, continuem se cuidando, tá bom? Fafá, foi ótimo. Máscara, todo distanciamento. E os livros isso também, aí. Vou deixar link para compra dos livros na descrição do vídeo e nos stories no Instagram, tá bom? No Instagram tem um destaque, inclusive, que tá... O nome é Educação Sexual, se não me engano. Lá tem todas as lives, tudo. Gente, obrigada, Carol. Boa noite, pessoal. Beijo, Imagine. Foi ótimo. Beijão. Tchau, gente.